por muito tempo acreditava-se, né, como eu falei para vocês, que os grandes povos faziam história, os grandes acontecimentos, os grandes nomes. E história da África, Ásia, América, como nós vimos dos Incas, tal, América do Norte, eram relegados a um segundo plano. Eles acreditavam muito, né, que nessa visão eurocêntrica, né, que o povo europeu, mesmo o povo europeu do século XVI, século XVII, que no caso eles eram o topo da civilização. Sabe a high society do mundo? Sabe aquele povo assim que come feijão à rota caviar? Esse era como os europeus se sentiam no século XVI, XVII. Então, a história contada a partir da perspectiva deles colocava todos os outros povos como inferiores, submissos, aquela visão edênica que nós falamos umas aulas atrás que eles tinham dos indígenas aqui, né? Como se os indígenas estivessem na inocência da idade, estivessem desfrutando um mundo feliz, em que as pessoas davam as mãos e louvavam aos céus, aos deuses. Uma visão muito romantizada no caso, né? E nós sabemos que os povos de outros locais, eles tinham todas as suas dinâmicas. Eles iam para cá, vinham para cá, tinham seus acordos comerciais, tinham seus dramas, tinham suas guerras, ou seja, tinham suas estruturas, né? Então hoje, né, os pesquisadores, os historiadores, os biógrafos, de um modo geral, eles falam dessa necessidade de se compreender o espaço e a cultura de outros povos e não apenas os europeus. E um olhar diferente, a partir da perspectiva deles, e não da perspectiva como povos incivilizados, povos atrasados, né? Aquilo que eu estava falando para vocês. Por isso, gente, essas questões elas têm tomado um espaço muito importante em vários vestibulares, né? Dinamismo da África. Ninguém precisa ser expert em história da África, até porque os estudos, né, eles são muito recentes e o que tem chegado no Brasil ainda são algo muito novo que se discute, se aborda muito pouco na sala de aula, menos do que merecia e menos do que deveria ser. Mas enfim, gente, quando a gente pensa, né, na Europa e na Ásia, antes dos europeus chegarem, a gente vai perceber que havia um dinamismo. Claro, não o dinamismo que a gente vai conhecer se a gente olhar por uma perspectiva ocidental, né? Não um dinamismo que a gente vai olhar e perceber a partir de uma ótica mercantilista, como tinha na Europa no mundo moderno, em que havia um reinado, vários reinados, né? E a busca de uma economia forte a partir da exploração das colônias. E um valor, né, uma ideia monetária diferente do que vários reinos diferentes tinham. Mas enfim, gente, né, quando a gente vai falar de outros povos, não tem como a gente não falar da África, continente africano no caso, né? Considerado por muitos o berço da humanidade, né? Até porque os primeiros fósseis encontrados, mais antigos, são do continente africano. Mas quando a gente fala de África, gente, não tem como a gente falar de um continente gigantesco, né, em que hoje tem dividido por 54 países de uma forma homogênea. Assim como a gente vai falar das Américas, não tem como a gente falar das Américas e nós de uma forma homogênea, né? Nós somos diferentes dos mexicanos, que tem diferença com os colombianos, né? Que tem diferença com os argentinos. O continente africano é a mesma coisa. É um continente dividido por muitas etnias. E essas etnias, ora com rivalidade entre si, ora com laços de amizade e mais também, né? Essas diferentes formas de organização que tinha, elas não coexistiram, como eu estava falando aqui para vocês. Às vezes a impressão, quando a gente vai estudar o continente africano, todas as civilizações existiam ao mesmo tempo, mas não é assim. Algumas civilizações mais antigas, outras mais novas, né? Que a gente vai falar numa escala de milhares de anos. Essa parte verde aqui no caso, né? A África subsaariana que a gente fala, né? Ou por muito tempo falava-se a África negra também, né? Era um termo que se usava muito, hoje já não se usa mais tanto, né? É aqui dividido por em torno de 800 etnias diferentes, são mais de 1000 idiomas diferentes aqui dentro. Esse recorte que a gente vê desses países, né, que esse mapa aqui ele é contemporâneo, são recortes feitos pelos ocidentais, que a gente vai ver depois, 1885, a divisão da África no Congresso de Berlim, numa convenção que se fizeram em Berlim, em que dividiram a África para os europeus. Então, essa divisão
ocidentalizada, ela não respeitou os limites das etnias africanas. Tem etnia que a fronteira passou no meio, e outras etnias foram juntadas dentro da mesma fronteira. Isso daí dá um caldo perigoso, um caldo cultural perigoso, interessante até os dias de hoje, né? Perigoso por quê? Porque uniu rivalidade na mesma fronteira, né? Isso daí provocou várias guerras, né? E várias disputas de poder. Exemplo, Ruanda, entre Tutsis e Hutus, que os dois foram, né, unidos pelos belgas, só que havia uma rivalidade entre eles no caso, né? Mas quando a gente vai falar assim de uma África antiga, né, de uma África do período, não digo medieval, mas uma África antes dos europeus chegarem ainda, a gente assim, tem que perceber que grande parte dos grupos, né, africanos, das etnias africanas, eles eram divididos por laços de parentesco, ou seja, uma tribo, um grupo, quase todos eles se consideravam parentes mesmo, né? Tios, primos segundo grau, avós, agregados que não tinham laços sanguíneos, mas eles se consideravam parentes. Era como se fosse uma grande família ali. E muitos desses grupos, né, era muito importante a escravidão para eles. A escravidão, até daqui a pouco eu vou focar um pouco mais, né, era o que a gente chama de escravidão doméstica. Essa escravidão doméstica, quando eles pegavam esses escravos, eles preferiam sempre as mulheres ou crianças, porque seriam mais facilmente aculturados. As mulheres têm a prerrogativa de darem filhos, né, e gerarem mais pessoas para compor o grupo. E as crianças, elas se sentiriam parte daquele grupo com o passar dos anos. Então, a escravidão para eles era muito usado também para aumentar o grupo. Mas não tinha aquela prerrogativa da coisificação dos seres humanos como tem aqui.